crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Luciana. Para essa aula, vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador. E todas as vezes que aparecer essa imagem aqui, é sinal que aquela informação é fundamental que você registre no seu caderno. Tudo bem? Então, primeira anotação da aula de hoje, a data, aula língua portuguesa. Prontinho? Anotado? Então vamos relembrar a aula anterior? Na aula anterior, nós vimos os elementos que compõem a narrativa. Quem participa, o que acontece, onde acontece, quem conta e quando acontece. Então são os detalhes da história. Lembram-se disso? Que são fundamentais para a sua construção. E nós analisamos a história Peixada, a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Tudo bem? Depois nós fizemos a retomada do texto por partes, em que cada parte estava embaralhada e você tinha que desembaralhar para lembrar cada partezinha dela. E por fim, nós fizemos a parte de olho no texto, em que nós retomamos o uso dos porquês. Vamos lembrar? Então, o porquê junto, sem acento, era para explicação. Então, sempre que quando nós explicamos alguma situação, usamos o porquê junto. E sem acento. Lembre-se que sempre quando a professora falava lá, o porquê de resposta é sempre junto, é por isso, porque você está explicando alguma coisa. Depois nós temos o porquê separado e sem acento, que é para perguntas. Depois nós vimos o porquê junto e com acento, que ele tem a ideia de um motivo ou o motivo. E por fim, nós vimos o porquê separado e com acento, que é para a pergunta também. Só que ao invés dele aparecer lá no começo da frase, ele vai aparecer lá no finalzinho. Tudo bem? Agora que nós já relembramos o que nós vimos na aula anterior, vamos ver o que vamos fazer na aula de hoje. Eu vou colocar para vocês aqui na tela uma imagem. E vocês estão percebendo que essa imagem está aparecendo várias línguas. Lembre-se que lá no início das nossas aulas, nós conversamos que nós falaríamos, em todas elas, né, até o final, sobre as variações linguísticas. O que isso quer dizer? É quando a gente tem um idioma, uma língua, e ela vai recebendo várias interferências ao longo de sua história. Mas vamos pensar assim, a língua, essa que você está vendo aí, ela não é fixa. Né? O idioma, vamos pensar em língua portuguesa, porque esse é o idioma que nós falamos, ele não é fixo, ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque todo momento ele tem essa interação entre as pessoas. Então essa língua portuguesa, assim como acontece em qualquer outro idioma, ela é mutável, ou seja, ela vai mudando ao longo dos anos. Porque as pessoas também vão mudando ao longo dos anos. E as pessoas têm interferências, né, culturais, sociais. E outro detalhe muito importante a gente lembrar, nós também recebemos cultura de outros países também. É só nós pensarmos quando nós estamos na escola, nós recebemos a todo instante, né, coleguinhas de outros países, de outros estados. E isso vai enriquecendo a nossa cultura, mas não só a cultura, mas a língua também. Quanta coisa nós aprendemos ao longo dos anos. Ok? Então aqui é para representar essa língua que ela está em constante movimento, o tempo inteiro ela está se movimentando, se modificando, ampliando o seu repertório. Mas essa língua, como a gente vai ver aqui, ela tem uma origem, vamos pensar assim. Ela recebeu várias interferências ao longo dos anos.
Primeiramente aqui no Brasil, já que estamos falando da língua portuguesa, nós tivemos interferência dos povos indígenas, pensando em língua portuguesa, porque eles já estavam morando aqui quando os portugueses chegaram com a sua língua. E aí a gente já teve o primeiro encontro, né, com dois idiomas, indígena e português. Então ali a gente já teve essa interação, essa comunicação, tá? Mais tarde nós temos os povos africanos que vieram para cá, que também interferiu, né, na nossa língua. E sempre quando a professora fala está interferindo, é sempre algo positivo, porque isso vai ampliando o nosso repertório em relação à língua, né, ao nosso idioma, e também em relação cultural, que é muito importante para a construção de uma sociedade. Além desses povos, a gente teve o mundo todo vindo para cá, né, ao longo dos anos. Então, conforme isso foi acontecendo, né, a nossa língua ela foi se modificando. Então, o tempo inteiro isso acontece. Por isso que a gente sempre tem que pensar, não está errado o jeito que eu falo, tá? Nós temos que pensar como eu falo, para quem eu falo, certo? Mas não está errado a forma que eu falo, tudo bem? Porque a gente tem interferência o tempo inteiro. Bom, então vamos só refletir um pouquinho então sobre isso que a professora falou. Que a língua portuguesa, assim como qualquer outra, ela não é fixa, ela se transforma. Por que ela se transforma? Porque tem interação entre as pessoas interagem umas com as outras. Neste momento, nós estamos interagindo de uma forma diferente, mas para a construção ao longo de todos os anos, que é uma construção histórica, as palavras, as pessoas vão se modificando, né? As pessoas, por quê? Porque as pessoas vão aprendendo novas culturas, né? Novos jeitos de ser, ok? Então, essa transformação ela vai acontecer do modo histórico, que é da história, da localização. Localização a gente pensa em região. Lembra que nós falamos na primeira aula, né? Sobre a palavra peixada, que era lá do Rio Grande do Sul, que é um estado do nosso país. Então é uma região que fala do modo particular. Porque mas eles falavam no modo espanhol, né? Usavam o espanhol, porque a região do Rio Grande do Sul, dependendo da região que você tem, eles têm bem marcado isso na fala deles, ok? Aí nós temos também a social e cultural. Social é a sociedade, essa interação que há o tempo inteiro. Você não vai para a escola? Então, a mesma coisa. E o Brasil tem diversas manifestações da língua falada. Oralidade. Então, a oralidade, ela é mais livre, ok? Então, o tempo inteiro eu tenho essa liberdade, né, na forma de comunicação, na fala. Mas eu sempre falo, nós temos sempre que pensar em com quem eu estou falando e que forma eu vou falar. Mas ela é mais livre, porque esse é o meu jeito particular. E sempre pensando, eu tenho a língua portuguesa aqui, então eu sempre tenho que pensar nessa construção. Bom, mas dentro disso, nós temos a linguagem formal e a linguagem informal, tá? Acabei de falar, né? A gente tem que pensar para quem eu vou falar e como eu vou falar. Então, quando a gente tem a linguagem formal, é o uso, né, da minha língua de acordo com as regras gramaticais. Então, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de falar ou de escrever, certo? Mas lembre-se, isso não pode tirar a minha individualidade. E nós temos também a informal, que é uma linguagem utilizada no cotidiano, que ela é mais livre, mais solta, tudo bem? E lembre-se, quando a gente fala em linguagem formal e informal, eu vou pensar em adequação. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês. Quando vocês vão para determinadas ocasiões, vocês não pensam, eu vou para aquela ocasião, para aquele evento, então eu vou dessa forma. A língua, ela funciona da mesma maneira. Então, para cada texto que eu vou produzir, seja ele escrito ou seja ele falado, eu tenho que pensar como que eu vou falar aquele texto, né? E cuidar um pouquinho mais dessa linguagem. Claro que a minha interferência individual sempre vai estar presente, porque é meu individual, é meu cultural, tá? Mas eu sempre tenho que tomar cuidado. Na sala de aula, a sala de aula é um espaço formal, então eu tenho que pensar um pouquinho mais, elaborar a forma com que eu vou falar com a professora ou com os colegas. E a minha particularidade pode prevalecer? Ela pode prevalecer sem problemas, mas eu só vou ficar um pouco mais atento, tá bom? Se eu estou lá no recreio com os colegas, os colegas é o lugar mais descontraído, então eu não preciso me preocupar tanto, posso ser exatamente, né, falar de uma forma mais livre,
Posso, tá? E aí eu tô no corredor. Eu vou conversar com a professora no corredor. Então eu posso, né, misturar essas linguagens de modo tranquilo, ok? Bom, mas pensando nisso, nós vamos fazer agora um exercício. A professora falou um pouquinho de que forma essas variações acontecem em qualquer idioma, em especial na língua portuguesa, né, que é o que nós estamos vendo desde a crônica que lemos. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão procurar no caça-palavras alguns exemplos de variações linguísticas e de que maneira pode acontecer. Nessa aula eu falei algumas, então você vai ter um tempinho, olhe com cuidado o caça-palavras e procure essas variações que foram faladas até agora. E aí, encontraram todas? Se não encontrou, não tem problema. Agora nós vamos ver uma por uma durante a correção, tudo bem? Só um detalhe que a professora esqueceu de falar. Quando nós falamos sobre essas interferências, né? Vamos lembrar que nós temos várias palavras que foram adicionadas, tá? Ao nosso idioma que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? De forma muito tranquila. Você deve conhecer muitas palavras, né? Por exemplo, a palavra futebol, ela foi agregada ao nosso idioma e ela foi aportuguesada, assim como shampoo, lasanha e tantas outras mais, tá bom? Então, é assim que acontece essas variações, devido a tudo isso que a gente vai incorporando ao longo dos anos. Mas como eu estou falando e incorporando ao longo dos anos, olha lá, a primeira variação que acontece é histórica, que ela vai acontecendo ao longo dos anos, ok? E como isso acontece? Eu vou criando novas palavras ou eu vou modificando algo que já existe. Olha assim que legal essa palavra aqui, ó. Já ouviu falar em vossa mercê? Pois é, o você que nós utilizamos hoje era assim que era falado antigamente. Então, esse é um exemplo que ao longo dos anos a palavra foi modificada até chegar ao que nós usamos hoje. Então, ela era vossa mercê, virou vós mercê, vassuncê, vancê, você. E na oralidade a gente tem muito o ser ou ser. Mas a gente tem mais uma variação dessa palavra, que é geralmente na escrita. Sabe quando você manda um recadinho para um coleguinha, ou você escreve um bilhetinho para alguém, ou agora que você está tendo essa interação com a professora pelas redes sociais também, que é o VC, tá? Então isso é uma marca da escrita. Mas todas as demais, que é o você, o se e o se, é
na oralidade. E lembrando, se eu estou escrevendo algo formal, eu tenho que usar você e não VC, ok? Continuando aqui. Então, a próxima variação que nós temos é a variação regional. Regional ou geográfica, porque tem a ver com a localização de onde aquele povo, aquela população está. Então, ela sempre vai ser de acordo com a localidade do falante. E olha que interessante, você conhece esse alimento aqui? É o pão. Então, esse pão, dependendo da localização, ele é chamado de uma forma. Mas como a gente está falando, hoje todo mundo conhece a maioria das formas com que ele é falado. Mas ainda tem a questão regional, tá? Então, olha lá. No interior do Nordeste, ele é chamado de pão aguado. No Ceará, carioquinha. No Rio Grande do Sul, cacetinho. Na região norte, carequinha. Lá na França, é pistola ou pistolet. Em Portugal, carcaça ou cacete. No Rio de Janeiro, pão de sal. E aqui em Curitiba, pão francês. Tá? Então essa é uma variação regional. Mas claro que muitos deles, dependendo de onde você está, você pode chamar, né, por qualquer outro nome que as pessoas elas já estão reconhecendo mais fácil. Próxima que nós temos é social-cultural. Social é essa interação que nós temos diariamente com as pessoas, né? Quando a gente ia para a escola, ou ao mercado, né? Ou um parque, ou lá na pracinha com os coleguinhas. Tá? Então essa social é utilizada por determinado grupo social. Então aquele grupo cria uma maneira ou uma forma de comunicação, né? Que pode ser a de vocês, os estudantes, uma linguagem dos médicos, dos ciclistas, dos surfistas e de tantos outros mais. Aqui só tem alguns exemplos. Então o social é isso, é essa interação entre as pessoas o tempo todo no seu grupo social. Tudo bem? Porque veja, eu tenho a minha cultura, né, o colega tem outra cultura e assim por diante. Então isso faz com que nós aprendamos cada vez mais. E a próxima? Gíria. Isso com certeza você sabe, né? Gíria ou jargão é um vocabulário criado especialmente para um determinado grupo. Então o meu grupo, os meus amigos, falamos de uma maneira. Tudo bem? E que essa maneira ela pode ser espalhada, né, para outros grupos. Mas isso é bem comum, né? Então eu tenho ali um grupinho, ele tem um jeito de falar, eles criam jeitos de falar, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos que é comum a muita gente aí, né? Então eu coloquei o formal e a gíria. Então, interessante, irado. Está entendendo? Tá ligado? Turma, galera. Entendi, falou. Estou tranquilo, tô de boa. Obrigado, valeu. Então aqui tem algumas formas, né, que nós conhecemos muito bem, mas ainda tem aqueles grupos mais específicos ainda, tá? E vamos para o nosso último, que é o sotaque. Isso foi falado no texto, lembra lá? Que era a pronúncia, né, do colega lá. Então, nós vamos analisar esse infográfico para a gente ver como acontece esse sotaque em algumas regiões. Eu não vou falar de todos os estados, porque temos muitos, mas vamos, né, pegar alguns detalhezinhos de algum só. Então, o infográfico a gente vai fazer análise, que o infográfico é nada mais, nada menos que info é informação, mais o gráfico, que são as ilustrações. Por isso que se chama infográfico, porque eu tenho informação e imagem. Posso ter outros elementos? Posso, mas nesse que nós vamos analisar, só temos informação e imagem. Então, vamos lá para o primeiro, começando pelo título. Como se fala no Brasil? A cultura do Brasil é formada diariamente pela influência de povos de outros países desde seu descobrimento. Vamos fazer uma viagem por essa história? Então vamos fazer uma viagem aí pelos sotaques do Brasil. Primeiro, região Nordeste. A fala nordestina caracteriza-se pela pronúncia aberta. Alguns exemplos, né, de algumas expressões. Vixe, arretado, abestado e oxente. Olha lá como que é na região Sudeste. Em especial, eu peguei aqui, né, que no infográfico mostra, que é Minas Gerais. Então, Minas Gerais destaca-se, né, para o povo falar mais mansinha, falar mais tranquila, né? E eles também, às vezes, eles fazem uma supressão da última sílaba,
tá? Ou seja, eles encurtam, né? O mineirinho vira mineirinho, beleza para beleza, é mesmo para é mesmo, tá? E também eles utilizam o Y no final. Eu falo isso porque eu tenho amigos que vieram daquela região há muitos anos, eles que eram criança, e ainda até hoje eles têm essa marca muito forte na pronúncia deles, tá? Então, o mineirinho é assim. Olha o próximo lá, da região sul, que é a região que nós moramos. Mas eu peguei o exemplo do Rio Grande do Sul, que eles têm algo bastante específico, que é o tchê ou barbaridade marcado na fala deles, tá? Além disso, eles usam muito o tu. Tu vai, tu foi, tu gosta, que nós vimos no texto também, porque o gaúcho veio do Rio Grande do Sul. Então ele tem essa marca do tu muito marcada, tá? Então ele tem isso na fala muito claro. E além disso, que eu já falei para vocês, a questão espanhola, né? As palavras, né, do vocabulário espanhol. Eu sempre vou para o Rio Grande do Sul e a região que eu vou, eles têm muito isso marcado na fala deles, tá? O próximo é a região centro-oeste. Região centro-oeste é um rico celeiro agropecuário, isso nós já vimos lá em geografia. Então a fala da região do Mato Grosso caracteriza pela pronúncia do R mais caipira, que é aquele R puxado, norte, porta, tá? E a última lá, a região norte. Então, a região norte, a gente tem alguns termos utilizados hoje que derivam do termo termos indígenas, como canjica, jiló, carajé, jacaré, abacaxi, entre outros. Tá? Então, lembra que eu falei lá da influência dos povos indígenas? Aí está, ok? Então, o que é importante a gente sempre lembrar nesses 3 últimos itens? Que cada pessoa se expressa de uma maneira e a forma de expressão mostra sua identidade, a identidade daquele povo, daquela região. Não ter domínio da gramática tradicional ou não ter conhecimento das regras não quer dizer que alguém fala tudo errado, porque não existe falar errado. Toda comunicação é uma comunicação. Se eu falar da minha forma particular de falar e você entender, a comunicação foi feita. O que eu tenho que prestar sempre atenção é a adequação, lembre-se. Os sotaques, eles fazem parte da nossa identidade, que eu acabei de falar. E é um dos fatores que torna o povo brasileiro tão expressivo e rico culturalmente. É a riqueza do nosso país. O nosso país é um país miscigenado, tá? Miscigenado quer dizer que eu tenho muitas culturas, etnias, que faz com que ele se torne rico culturalmente. O sotaque está relacionado à forma com que pronunciamos as palavras. Então, sotaque, quando eu falar em sotaque, é a pronúncia, tá? O curitibano também. O curitibano tem um jeito bem particular de falar. Só que nós temos que tomar muito cuidado com esse último item aqui, que é o preconceito linguístico. Assim como há o preconceito, né, existe, infelizmente, preconceitos, né, de todas as formas, o linguístico também é muito grave. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, né, se cuidar na forma que a gente vai falar, né, ou conversar com alguém sobre esse tema. Então ele é uma discriminação social, né, por diminuir a origem e a identidade de uma pessoa a partir da fala. Não há um jeito certo de falar, a gente já falou sobre isso. Então, corrigir a forma de comunicação de alguém pode ser considerado desrespeito. Então, a gente tem que ter cuidado. Não é que a gente não possa, às vezes, né, ajudar, né, falar, olha, não é assim que fala, é assim. Mas sempre com um jeitinho, com educação, com respeito, né, porque o respeito à cultura da outra pessoa. Quando discriminamos alguém pelo seu modo de se expressar, não só julgamos só a língua, mas os aspectos socioculturais de quem fala, tá? Então tome sempre esse cuidado. Posso falar da maneira que eu quiser. E lembre-se, onde eu estou, como eu falo. Se é um lugar mais tranquilo, não preciso tanto me preocupar. Tudo bem? Mas sempre o importante é me comunicar, ok? Não podemos esquecer da importância de respeitar a maneira que cada pessoa fala. Pois aprendemos que o local onde está, onde cada pessoa mora, influencia a sua linguagem, que é a questão cultural de cada região. Ah, então porque o meu coleguinha veio lá do Amazonas, eu vou começar a tirar sarro dele do jeito dele falar? Jamais, por quê? Eu tenho que aprender novas palavras. E essa troca é muito importante, né? Então eu tenho que agregar ele ao meu vocabulário e ele ao dele. Olha a interação que está tendo, olha a riqueza de conhecimento que nós estamos tendo. Porque são regiões distintas, não é mesmo?
Então, e aqui em Curitiba? Já que estamos falando de jeitinhos de falar, vamos refletir um pouquinho sobre a nossa cidade? Você sabe o significado das palavras da nossa nuvem de palavras? Lembra lá no primeiro dia da aula? Então, para a gente relembrar um pouquinho, eu vou dar um tempinho para você observar de novo essa nuvem de palavras. Você vai perceber que nela tem umas palavras que não é exatamente daqui, mas que elas ao longo dos anos foram agregadas, tá, ao nosso vocabulário também. Então, um tempinho bem rapidinho aí só para você reler e relembrar. Relembraram? Muito bem. Então, assim, vocês perceberam que nessa nuvem de palavras tem algumas palavras que não é exclusiva da região do Curitiba. E quando eu falo exclusiva, quer dizer que é mais falado aqui. Tudo bem? Como papagaio, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu não quero ainda falar, né? Tem gente que ainda tá na dúvida, mas papagaio não é um animal? Não, nesse caso não, né? Mas não tem problema se você ainda não relacionou. A gente vai falar daqui a pouquinho de novo. Mano. Então, mano não era aqui, né, comum na região de Curitiba. Mas lembre-se, como a gente tem sempre as migrações, né? As pessoas estão migrando de um lado para o outro e isso vai agregando mais palavras ao nosso vocabulário regional, tá? E também nós temos padaria. Padaria não é comum também aqui, mas a gente acaba utilizando também por conta disso, tudo bem? Bom, então agora que você já reviu, certo? Algumas palavras, vocês vão fazer palavras cruzadas de Curitiba. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui na tela para você, tá? Palavras cruzadas. Você vai olhar as imagens e pensando, palavras faladas aqui em Curitiba, tá? Eu já passei ali, vocês já viram no feed de palavras para dar uma ajudinha para relembrar. Outras não vão estar, porque isso faz parte do cotidiano. Tudo bem? Então, olhem agora palavras cruzadas, tá? Vou dar um tempão para você pensar com calma e ir preenchendo e a gente já volta para falar um pouquinho mais.
E aí, todas as palavras preenchidas? Uma outra ficou com dúvida? Sem problemas. Então vamos à correção. Conforme a gente vai corrigindo, tem outras palavras que também significam aquela imagem, tá bom? Algumas a gente vai falar aqui na aula. Então a primeira que nós vamos descobrir é, olha lá, geladinho. Você conhece por geladinho? É muito comum aqui. Tem lugar que chama de sacolé ou outro nome, né? Mas aqui é comum geladinho. Olha o segundo lá, já até apareceu a primeira letra. Começa com R, que é raia. Raia, papagaio. Lembra que eu falei pra vocês? Papagaio, pipa, tá? E outros mais. O próximo é vina. Já ouviu falar vina? Essa é uma discussão que veio há muitos anos, né? É vina ou é salsicha? Não, aqui tem que ser vina, porque moramos em Curitiba. Mas vina e salsicha é a mesma coisa, só que vina é algo muito regional aqui, né, da nossa cidade. E quando você vai comer a vina, é vina com cachorro quente, é hot dog, é dogão, é dog, da forma que você quiser, desde que essa comunicação, né, seja realizada, tá? Então a vina é uma eterna discussão e uma eterna discussão divertida, tá bom? Próximo lá, ó, começa com B, mas não é biscoito, é bolacha. E também é uma eterna discussão, é bolacha ou é biscoito aqui em Curitiba? Então, esse tipo que vocês estão vendo ali é bolacha, né? Aquilo que você compra lá no mercado fechadinho. Sabe aquele lanche que vem de vez em quando, que é polvilho? Então, nós conhecemos aquele por biscoito de polvilho, tá? Então tem locais que falam de modo diferente, o significado é diferente. E a bolacha é biscoito, né? Desde que você consiga, né, se comunicar, tá tudo certo. Tá? Então aqui pra gente bolacha que está aí, né? Essa imagem que está aí, e biscoito geralmente é uma caseirinha, né? Algo feito caseiro. O próximo que nós temos lá, aipim. Aipim. Aqui nós conhecemos por aipim ou mandioca, mas o aipim é mais conhecido. Só que se a gente for lá para a região Nordeste, lá é mais comum como macaxeira. Então é a variação, né, dessa raiz, ok? Então aipim, mandioca e macaxeira é a mesma coisa. Próximo, já começou a aparecer lá, ó, a primeira, que é mimosa. Aqui também, né, nós temos mimosa, nós temos polcã, nós temos mexerica, nós temos tangerina, né? Então dependendo, né, o tipo, né, que é essa fruta, né, se ela tem uma casca mais grossa, mais fina, se ela é maior, se ela é menor, tá? Ela vai ter um nome específico, tá? Mas o mimosa é mimosa, tá? Mas o polcã, a diferença da polcã, né, que também aqui é muito comum, que ela tem a casca bem mais grossa, ela é um pouco maior, tá bom? E o próximo, olha lá em cima, o que que é? É um ônibus, mas aqui em Curitiba a gente chama de busão. Quem anda de busão aí, né? Então o busão aqui é o ônibus. E aí o ônibus aqui também tem uma variação. Pode ser o ligeirinho, pode ser o alimentador, pode ser o biarticulado. E olha que interessante, que esse busão, vamos pensar no biarticulado, né? Para quem mora na região de Curitiba conhece bem, ele anda numa canaleta, né? Que canaleta é a pista exclusiva. Olha o próximo, que esse a gente viu no texto, que era a sinaleira, né? A sinaleira. E então a sinaleira lá, pra gente é sinal, é semáforo, tá? E dependendo do local também tem outros nomes. E aí que vai, né, algo pra você. Você pode pesquisar de que outras maneiras também essas imagens, né, são conhecidas aí. Então o sinal é sinaleiro, né, semáforo e por aí vai. E o último lá, de ponta cabeça lá, ó, penal. Pode ser penal, pode ser estojo, né? Pode ser outra coisa, tá? Então aqui só tem algumas palavrinhas, né, da nossa região de Curitiba. Claro que, né, tem outras mais e que a gente vai ver agora.
Então, olha só. Aqui na região de Curitiba, mas eu falo região Curitiba, também pode ser região sul, né? Guria e piá, né? Ou guri, tá? Também é comum. A gente tem a panificadora, que é a pane, vou lá na pane, né? E a padaria. Lembra que eu falei que a padaria, ao longo dos anos, ela também foi agregada, né? O mano, que também veio pra cá, né? Se incorporou. E daí, né? O daí, porque às vezes é presente, você termina uma frase e fala daí. Apurado, ai, tô apurada, né? A questão da, né? Necessidade, enfim, né? Ah, isso é muito palha. Muito palha quer dizer que é algo sem graça. O pila quer dizer dinheiro. Carpê quer dizer o tapete, né? Jacu, uma pessoa envergonhada, um jacu, mas é um jacu mesmo, né? E chineque. Chineque é um pão doce, né? Que tem aquela farofinha em cima, ou aquele creminho em cima, né? Que também, né? Temos outros tipos. Olha lá que nós temos também um termo muito comum, né? Que é o chuvitiba. O toró, quer dizer que é muita chuva. Tá uma friaca, que é frio demais. E vamos colocar a japona, já que vai chover, já que vai estar frio, né? O dolangue ou migué, que é contar uma história, né? Ficar enrolando. O galeto, né? Que é correr rápido. Largar os bets, que é deixar pra lá. E interessante que dos bets, dependendo do local que você está no Brasil, ele não chama de bets o jogo, sabe? O bets, né? Que é aquele que você bate na bolinha e sai correndo com o coleguinha. Tem um lugar que se chama taco, tá? Vou dar um pescoço, quer ver que eu vou dar uma olhada, né? Pra ver o que tá acontecendo. Vou ali dar um pescoço pra ver o que tá acontecendo, né? Pescoço na janela. Inteira. Inteira quer dizer, lembra da vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha pra comprar alguma coisa? Então, inteira é isso, é juntar dinheiro pra comprar alguma coisa. Ok? Legal, né? Aqui só tem algumas formas, tá? Então você pode pesquisar outras aí para rechear, né, o seu caderno, né, seu repertório aí de atividades. Então, antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer uma atividade, tá? Que é bem bacana. Já que a gente tá falando de variação, né, da adequação, como que eu falo, como que eu devo falar, então a gente vai brincar um pouquinho disso. Como você escreveria uma mensagem para a sua professora? Então vamos pensar que nós estamos cada um na sua casa. Então vamos imaginar que eu tenho que fazer uma comunicação com essa professora, ok? Então você vai ter 3 maneiras de se comunicar com essa professora: por telefone, pelas redes sociais e por carta. Então, como que você escreveria para essa professora, contando alguma situação que está acontecendo aí na sua casa, pelo telefone? Por isso que escreveria está entre aspas, né? Porque você não vai escrever, como você falaria. Só que você vai escrever. Ah, vou falar por telefone. Então, como que eu conversaria por telefone com a minha professora? E lembrando que quando o telefone é marca da fala, oralidade. Então, o teu texto lá escritinho vai ter que ter essa mesma ideia. Pelas redes sociais, aí você pode escolher. Que lembre-se, qual é o contato que a escola está tendo com você nesse momento? Ou, né, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, não importa, mas vamos pensar. Então eu vou comunicar com a professora pela rede social usando uma dessas ferramentas que a gente está usando neste momento para se comunicar. E carta, que é a forma mais tradicional que a gente tem e que você já escreveu muito aí ao longo dos anos na escola. Tudo bem? Ah, professora, mas carta não é usado mais, a gente usa o e-mail. Mas a estrutura de comunicação vai ser a mesma. O suporte é diferente, e-mail e carta. O suporte. Mas a estrutura é a mesma. Então, vou dar um tempinho para você copiar com calma, tá? E a gente já volta.
Tarefa anotada? Então tá bom, realize com bastante atenção, com bastante capricho. Se precisar voltar às suas anotações que falamos na aula de hoje, volte, tá? E até a próxima aula, tá? Fiquem bem, se cuidem